o professor responsável por fazer a análise dos certificados da turma de vocês. Então, eu queria saber como é que está o processo aí. Fala, Jace. Eu não entendi nada. Não? Não, e não consegui não também colocar negócio. Eu vou abrir aqui o arquivo que vocês também receberam para eu mostrando para vocês o passo a passo. Professor, eu só tive uma dúvida, porque assim, Sim. A gente está num momento de pandemia, né? Sim. E não tem muita opção presencial para a gente fazer as atividades. Uhum. E essa questão da gente, fora os eventos que não são da FAI, de cortar, né, pela metade a carga horária. E aí, de certa forma, e também tem a questão do limite de horas. Uhum. Não sei se seria favorável para a gente, na verdade. É algo para a gente talvez estar discutindo entre os professores, na verdade, o colegiado, de modo geral, né, essa questão, porque a maioria dos eventos hoje realmente são eventos online. A maioria são eventos online. Então, talvez a faculdade, acredito que a faculdade vai levar isso em consideração, sim. Até porque não tem como ter evento presencial nesse momento. Então, acredito que será levado isso em consideração. E também, por mais que tenhamos várias horas em participação em evento online ou presencial, tem um limite de horas. O meu, por exemplo, mesmo ultrapassou as 80 horas. E provavelmente não vai ser, pela regra, não seria mais computado. Sim. Então, eu ia perder algumas horas aí. Jennifer, quando você foi lançar, você olhou o Barema? Eu olhei o Barema, só que me orientaram a colocar a carga horária toda e aí quem fosse avaliar ia fazer a correção. Porque no Barema, no Barema tem o código, né? Sim. E a gente tem possibilidades nessas situações aí, alguns eventos que você pode utilizar 2 códigos para você conseguir aproveitar a carga horária completa que você tem. É porque ela só tinha a opção de escolher um, na verdade. Não, aí vamos supor, você coloca uma parte daqueles eventos, você coloca uma parte em um código e outra parte em outro código. Porque, entendeu? Se eu não me engano, foi o código 111, que são 80 horas. Aqui, ó. Participação como ouvinte em seminários, cursos presenciais ou EAD, oficinas, congressos e eventos de natureza acadêmica ou profissional, autorizados pela FAI. E você pode usar, deixa eu ver se é o 112 ou 13. Espera aí. 112, que é o de outras instituições, por exemplo. Que aí é dividido na metade. A da FAI vocês contam a carga horária completa. Aqui, Jennifer, é porque não tem, tinha antes 115, eu não sei o que foi que aconteceu, mas não está aqui. Enfim, você pode utilizar 111 quando é da FAI, por exemplo, 111 você pode usar o 114 também, participação em atividades de iniciação científica, curso de extensão, que faz parte também dessas atividades. Você pode utilizar tanto o 111 quanto 114 é como se eu estivesse fazendo, né, não? Não, aqui é participação em atividades de iniciação científica, curso de extensão. Você pode participar de um curso de extensão como ouvinte. Entendeu? Porque... Não necessariamente que você tenha sido organizadora do evento, até porque nós temos no Barema para organização de evento. Que é o 113, se eu não me engano. Participação de membro organizador, tá vendo? É isso. Eu tinha, acho, 3 certificados, ou só eram 2, com esse 113. Eu coloquei, aí no caso vai dobrar, né? Mas mesmo assim, isso. Tem o 112, se eu não me engano, que corta, né, pela metade. Houve seminários. Na verdade, aqui seria organizada por outras instituições de ensino privadas. É isso, no caso, as online que a gente está tendo agora, tem muitos que a gente está participando. Mas as por exemplo, online... eu fiz um que foi não lembro se foi Federal de Minas Gerais, foi 60 horas, foram 3 meses, que era um curso de extensão. Então, eu só vou contar 30. Mas esses cursos, se for de faculdade pública, ele entra como
como uma carga horária total. Seria metade se fosse a participação como ouvinte em seminários, cursos presenciais ou EAD, oficinas, congressos organizados por empresas privadas ou instituições de ensino vinculado à educação básica em áreas afins. Então, aqui são de instituições, empresas privadas. Se fosse uma faculdade privada, aí contaria 112. Mas, participação como ouvinte de atividades por outras organizadas, autorizadas pela FAI, por outras IEs autorizadas e reconhecidas pelo MEC, por órgãos públicos, tá vendo? ONGs, movimentos sociais e sindicais. Então, como o senhor vai mudar lá, então, provavelmente. Quando é evento de faculdade pública, federal, estadual, vocês computam aí a carga horária total. Então, o senhor vai corrigir lá o código. Sim, aí no caso, eu observando essa falha, eu preciso mudar o código, colocar ou 111 ou 114, que aí eu consigo redistribuir essa carga horária sua. Agora, eu até esqueci de mandar nas observações de relevância, que no certificado tem um código que eles colocam como validação, né? Para comprovar Sim. que é válido. Sim. Aí eu fui no site que eles têm do lado e joguei o código, só que estava dando inválido. Só que lá no site tem como você pesquisar se esse curso realmente teve. Aí eu até tirei print da tela, porque caso dê, sei lá, algum BO, mas como é o senhor, acho que vai tá tudo certo. Para comprovar que eu realmente fiz esse curso de 60 horas e que tá lá, só que o código que eles colocaram não tá valendo, mas tá lá o certificado e que comprovando que teve o curso realmente. Entendi. O que é que a gente analisa, Jennifer? A gente analisa, às vezes, a instituição. Né? A gente analisa a instituição pelo qual o aluno ele fez o curso. Né? Porque pode ocorrer, não estou falando que é o seu caso, mas pode ocorrer de ser uma instituição fake, né? O aluno conseguiu ali um certificado fake para lançar no sistema. Então, às vezes, a gente não gera confiabilidade, então a gente precisa fazer essa conferência. Tá? Mas às vezes a gente olha a instituição e nem sempre a gente vai fazer essa conferência direta. Inclusive, está até aberto, quem quiser, é bem interessante. E aí, no caso, já que o senhor falou que vai mudar para o 111, então vão ficar 60 horas completas. De toda maneira, vai extrapolar as 80 horas. E aí eu estou falando com o senhor, para o senhor ver com a coordenação, para validar tudo. Aí a gente consegue redistribuir essa carga horária entre o 111 e o 114. Entendeu? Ei, professor. Eu coloco essa no 111, mais alguns no 111 e o restante da carga horária que você tiver no 114, que foram em instituições públicas. Professor, então... Oi. Por exemplo, eu tenho, acho que umas 400 horas só de certificado, da Fiocruz, não sei o que, não sei o que. Mesmo assim, só vale as 80 horas? Depende. Luzi, vai depender o local onde você vai inserir esse certificado. Deixa eu mostrar para vocês aqui do início. Vocês entenderam essa parte inicial, gente, do passo a passo de como lançar os certificados no sistema? Entrei agora, né, Vi? Não, né? Mas assim, vocês já tinham recebido esse arquivo antes, né? Foi. Já tinham recebido. Então, no passo a passo, ele é bem simples. Eu vou ler aqui o passo a passo, que fica mais fácil para vocês entenderem. Vocês vão acessar o portal do aluno. Aí, quando vocês acessam o portal do aluno, vocês vão clicar aqui nessa aba Secretaria. Estão vendo? Deixa eu tentar aumentar mais o zoom aqui. Ficar melhor a visualização. Pronto. Vocês vão clicar nessa aba aqui, Secretaria, e vão clicar aqui em Envio de Atividades Complementares. Vai abrir essa página para vocês, tá? Aí vocês vão mais enviar, né? Vão fazer a busca desse certificado. Quando vocês fizerem a busca do certificado, que esse certificado tiver anexado, não, minto. Vocês vão aqui em mais enviar atividade e vai aparecer essa página aqui para vocês, que é onde vocês vão descrever o curso, tá? As datas em que ocorreu o evento, a categoria do evento, a relevância desse evento,
a descrição e as horas. Eu vou explicar o que vocês têm que colocar em cada um desses, tá bom? E aqui vocês vão escolher o arquivo, que é onde vocês vão trazer o certificado para anexar. Nesses campos, o que é que você tem que colocar? Ó, selecione seu curso, no caso, enfermagem. Descrição. Na descrição, você vai informar o evento, tá? Por exemplo, mini curso de farmacologia. Então, você vai colocar lá o evento pelo qual você participou e recebeu aquele certificado. Data. É a data do evento que consta no certificado. Qual foi a data que aconteceu aquele evento? Horas. Quantas horas são válidas de acordo com a categoria do barema? Então, vamos supor, Lúcia, se você tem lá um certificado de 40 horas, que foi um evento realizado na FAI ou em alguma instituição privada, você precisa ir lá no barema e verificar se no barema, vamos supor, um evento realizado pela FAI, a carga horária é total. Você consegue ter aí a carga horária total. Numa instituição pública também você consegue ter a carga horária total. Então, suponhamos que você tenha lá 20 horas de evento. Então, a quantidade de horas válida seria 20 horas de evento, tá? Categoria. Na categoria, você vai inserir o código que poderá validar o seu certificado, que é esse código aqui, que você tem que olhar no barema, que tem no arquivo, ó. Deixa eu diminuir. Vamos supor que você participou aí de um evento da FAI, e o evento da FAI, 1 hora de evento, corresponde a 1 hora de atividade complementar. Não reduz a carga horária. Então, vamos supor que foram 8 horas de evento que você participou na FAI ou em alguma instituição, algum órgão público, né, alguma instituição pública. Então, você vai colocar lá nessa parte aqui, deixa eu voltar, de categoria, você vai dizer o código. Nesse caso aqui, categoria, você vai colocar código 111. Então, em horas, você vai colocar 8 horas, válidas de acordo com a categoria do barema, tá? Você vai colocar lá 8 horas, e na categoria você vai colocar código 111, certo? Eu tenho outro evento que eu participei, foi um outro tipo de evento que eu participei, já completou minhas horas nesse código 111. Todas as horas que eu tinha, que cabiam no 111, já completaram. Mas eu tenho mais alguns certificados de eventos que eu fiz na FAI. Então, se tem mais alguns certificados de evento que você fez na FAI, esse código aqui, o 114, ele também serve. Participação em atividades de iniciação científica, cursos de extensão realizados pela FAI. Né? Vocês participam aí durante os congressos daqueles cursos, mini cursos, então caberia aqui. Tá? Então, aí vocês colocariam, como foi realizado pela FAI, vale a carga horária total. Então, aí vocês podem complementar utilizando esse outro código. Vamos supor que você tem lá um mini curso que durou 8 horas. Então, você tem lá como carga horária 8 horas e a classificação seria código 114. Entendeu? E aí, por diante, você vai ter... Teve a do Capão. Esse 17 você vai ter que ver. Eventos municipais, né? Assim, tipo, congresso de saúde, essas coisas, né? Isso, Mas isso. O que eu quis dizer Exatamente. foi assim, por exemplo, vamos supor, 400 horas. Independente se eu tenho 400 horas, só vale meus 80 no certificado, né? Que é o máximo. É isso, Lúcia. Se você tem 400 horas desses eventos da FAI, você pode distribuir você pode distribuir entre o código 111 e o código 114, entendeu? Mas mesmo assim, acho que passa. Você consegue fazer essa distribuição aí entre o código 111 e 114, por mais que você não consiga utilizar todos os certificados, mas você consegue completar pelo menos essa carga horária, 80 horas em um e 60 horas em outro. Aí vem os outros de monitoria, vem a parte de trabalhos voluntários, vem a parte de produção técnica, se você tem publicação de artigos, se você tem publicação de livros, tem capítulo de livro, enfim. Tudo isso você vai jogando aqui. E abriu o prazo, foi? Estendeu o prazo? O prazo, eu acho que já finalizou, não foi? Pelo que eu observei aqui, o prazo foi até o dia 7. Até o dia 7 de maio, para vocês lançarem. Então, possivelmente, no próximo semestre, vai abrir um novo prazo para vocês lançarem mais atividades. Eu acho que vai ser semestral. Uhum. E aí, quando vocês passam aqui dessa... Oi.
Eu fiz estágio lá em Barro Alto, na unidade básica. Pode contar também, não pode? Pode, Bia. E nesse caso, Bia, você precisa ter certificado ou uma declaração, tá, assinada pelo gestor do município e pela enfermeira da unidade que te acompanhou, e com a carga, uma declaração tudo certinho, com carga horária, tudo certinho. Professor, E, Tá rapaz, bom? não queria Você me tem- tá, não? Eu não vou aceitar mais vocês que estão entrando sem o e-mail É institucional. porque no celular, pessoal, no celular não... Não, moço, mas baixa o Google no seu celular e Já vincula tem, a já. conta. Pois vincule sua conta, rapaz. Edmilson, Vou perguntar ao senhor, e quem fez isso aí errado? Como é que vai corrigir agora? Quem fez isso aqui, Que eu fiz errado, não vou mentir. quem fez isso aqui errado tá ferrado, é brincadeira. O que foi que você fez errado, Léo? Rapaz, o código aí. Esse código aí eu fiz errado. E a questão dessas horas aí, eu fiquei confuso um pouco. A questão, Sim. por exemplo, se a gente fez algum curso, aquele lá de urgência e emergência, que eu fiz que o senhor participou. Então, Certo. aquele lá, um exemplo, foi 60 horas. Na carga horária lá dele, lá, só era para me botar 30? Mas o que tu fez foi daquele emergência 1, foi? Foi 2, eu acho. Pronto. Aquele lá de emergência que você fez, como ela não é instituição pública, é uma instituição privada, então ela só conta como metade da carga horária. Só conta 30 horas. Entendeu? Sim. Aí você vai colocar onde tem lá a opção de horas, você vai colocar 30, e o código você utiliza esse aqui. Deixa eu te mostrar o código que você poderia utilizar ali. Ô, Edilson, e deixa eu te perguntar se a gente colocou esse código, porque eu também, como diz Léo, eu não me atentei a esse código. E aí eu coloquei praticamente tudo em um código só. E aí como é que vai fazer? Vai excluir tudo ou vocês vão olhar quando for? Não, aí no caso, quando eu for analisar, eu não sei o que é que eu faço com vocês, não. Vocês vão me dar trabalho com esses trem, viu? Olha, se tu vem explicar hoje, sendo que era a até maioria vai fazer ontem, errado aí. vai adiantar o quê? Não, mas... Era pra ter mas- explicado, era pra ter botado Mas, um vídeo mas lá ei, bonitinho não é minha explicando. função chegar aqui, não é minha função chegar e abrir isso aqui para explicar a vocês, não. Vocês Era, receberam, moço. é o quê? vocês receberam isso muito antes. Então, quem tinha Mas não dúvida tava poderia... explicado, não. Direito de ser científico aí. Oxi. Léo, deixa eu te explicar, Léo. O que é que acontece aqui, ó? Então, lá como foi 60 horas de curso, né? Mas como foi um curso organizado por uma instituição que não pertence à FAI, não é uma instituição de ensino pública, então você pode utilizar esse código 112, entendeu? Utilizar o código 112 e aí você vai colocar lá, atividade, horas, 30 horas, porque a cada 2 horas do evento vale 1 hora de atividade complementar, ou seja, metade da carga horária. Então, você colocaria lá 30 horas que foram validadas e o código seria o código 112, tá vendo? Porque no código 112 diz aqui que são 2 horas de evento e vale 1 hora de atividade complementar. Mas não se preocupe não, esse primeiro eu vou estar, porque eu fiquei responsável por corrigir e por validar os certificados da turma de vocês, né, do 8º semestre. Então, nesse semestre, o que tiver lá de inconsistência, eu posso fazer a mudança para outro código para validar, né, aquela quantidade de horas. Eu posso mudar o código e fazer as alterações pertinentes, tá bom? Mas aí, para o próximo semestre, vocês já ficam cientes que, quando for lançar a hora, gente, tem que olhar aqui no Barema. Tem que olhar no Barema para vocês lançarem a carga horária certinha de vocês. Fala, Léo. Tranquilo, só era isso só. Oxe, aí, e tem outra coisa também. Quando eu tava Como fazendo é? isso, rapaz. Como é, Léo? Eu tava fazendo isso aí, né? Aí, quando eu fui olhar, só tinha 3. E eu tentando e nada de novamente. Eu falei, Tiago, moço, o meu só tá em 3. E Tiago, o meu também agora. Eu falei, peraí. Aí eu saí, entrei. Quando eu fui ver, eu validei umas 4 vezes lá. Fala, Iago. Oi. Que nem Bia estava falando sobre estágio. Eu fiz um estágio na Secretaria de Saúde e eu recebi um certificado. É mentira! Ele vale, né? Vale. Lógico que Assinado não. pela secretária e pelo coordenador.
Vale. Você pode colocar e anexar lá o certificado. Fala aí, Ícaro. Aí, nesse caso de água, vale inteiro, né, professor? Vale a carga horária toda. Luzi, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Barema. Pera aí. A gente tem que ir e vir toda hora no Barema, porque como é O meu muita é coisa. municipal. Fez quantas horas, Iago? Um bocado. Não, mas assim, foi uma semana, você pegou um mês, uma semana? Mas vários meses. É, Ah. Edilson. Aí a Ô, gente ô. apresentou um banner. Tá ouvindo? Diga, Denise. E aí o certificado que a gente ganhou não tem dizendo o total de horas, não. Não, mas aí no caso foi resumo expandido, não foi? Foi banner. Acho que foi Aí é o formato de resumo expandido no congresso. Sim. Pronto, deixa eu ver aqui. Vale quantas horas que a gente perdeu a tarde todinha lá? Tentando Todo saber tempo quantas fazendo. horas valia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Porque se não colocasse a hora, não ia. O de Iago primeiro. Iago, o seu, a participação, no caso, trabalho voluntário, né? Na área de estudo, afins, foi o que você fez. 5 horas vale 1 hora de atividade complementar. A cada 5 horas que você fez, vale 1 hora. Entendeu? Entendi. Porque não entra como estágio obrigatório. Isso aí não entra como estágio obrigatório, mas se fosse estágio obrigatório também seria a mesma coisa. 5 horas vale 1 hora. Já 5 horas para uma, isso aí é escravização. Ô, professor, Oi. só me repete aí. O senhor disse que quando é feito um evento realizado por uma instituição federal pública, o horário conta todo, é isso? Conta completo, Pri. Conta completa. Agora, se for uma instituição privada que não seja a FAI, só conta metade. Ah, não é porque eu fiz uns da UnaSUS pela Universidade Federal de Santa Catarina, de 15 horas. A UnaSUS é completo. É completo. Ai, que bom, Aí, então. nesses cursos aí, você pode usar o código 111 ou o código 114. Você pode usar os dois para você contemplar a maior carga horária possível. Mas eu não fiz a solicitação, não, só no próximo. Aí até lá eu faço. Era só para mim que eu fiquei na dúvida, então que bom, então. Pelo menos 30 horas eu já tenho. Para terminar aqui. Laboratório não conta não, né, professor? Não. Ave Maria. Laboratório de quê? Aqui tinha, 1 horinha, não tinha nada. Laboratório de enfermagem? Sim, é que a gente faz aquela aula lá. Não tem condição, não. Já está querendo demais. 4 horas. Isso aí é a hora que está dentro da sua carga horária curricular. Ei, professor. Oi. Mas poderia valer, professor. Você tem o número do NUPEX aí, um que eles atendem? Vixe, não tem não, Iago. O NUPEX eu só faço contato por e-mail. Já tem uma semana que eu mando mensagem pro NUPEX. Oi, Iago. É o número fixo da FAI. Aí você pede para falar com o Danilo. Eles respondiam antes pelo WhatsApp. É o 8800, né? Aí você pede para falar com... Não, professor, é 8.000, né, não? 8000, então, é isso mesmo. É porque eu tenho 2... Professor? Oi. certificados lá. A gente fez alguns cursos também, né? Pela FAI. E aí, tem algum prazo para pegar esses certificados no NUPEX ou eles ficam arquivados lá? Não, aí no caso eles ficam arquivados, alguns vão para a secretaria, então tem que ver com o NUPEX, se já está na secretaria ou se está no NUPEX, mas corram atrás do certificado de vocês, não deixem para cima da hora não, viu? Pegar o certificado, inclusive, gente, esse evento que vai ter o webinar, ele conta como carga horária completa, total, então participem do webinar. Já fizeram Vale quanto, professor? Quantas horas? Já. São 3 dias de evento. Então, eu acho que Jennifer pode falar melhor para a gente sobre a questão da carga horária. Beleza, tranquilo. Eu já fiz minha inscrição. Pronto. É porque eu não tinha visto, não. Valeu. Também já fiz a minha. No final da aula, Lahara vai ficar responsável por falar um pouquinho para vocês, para apresentar a proposta do webinar. Tá bom? Professor. Oi, diga, Jaci. Como é que a gente faz para cobrar as nossas horas que Daniela ficou devendo? Aí, você precisa mandar um e-mail para o NUPEX solicitando de
dado no PEX nessa questão das horas da professora Daniela. Aí conta como tempo integral, né, professor? Conta. E a gente também tem que mandar conversar com Kelly, gente, porque aquelas atividades que nós fizemos nas unidades de saúde, ela disse que ia verificar para disponibilizar horas para a gente. Então, a gente tem que verificar com ela também. E o sábado saudável também. Isso, o sábado saudável também. Isso aí entra como organização de evento, né? Léo, deixa eu só responder Denise aqui, que Denise me fez uma pergunta, coitada, e ainda não consegui respondê-la. Denise? Léo também participa. Oi. Pronto, Denise, essa questão que você perguntou aí do banner que você fez, né, foi publicação de trabalho, então aqui, publicação de trabalho de iniciação científica. Uma publicação vale 10 horas. Vale 10 horas. Vale 10 horas. Uma publicação vale 10 horas. Aí a gente pode colocar lá naquela por publicação. Cada publicação que você tiver, 10 horas. Aí, então a gente pode 10 horas e o código 106. Pronto, entendi. Aí o código lá, onde pede o código, você coloca código 106. Entendi. Tá bom? Oxe, esse maquete se for publicação de artigo... 10 horas. Como é? Maquete. 105, 10 horas. Tem maquete, só que no caso de maquete aqui, só se a maquete for com a finalidade de trabalho científico e gerar certificado. Droga. Porque Cleiton, a gente fez uma. Se gerar certificado, aí vale essa carga horária. Oi. Fala, Léo ia falar. Professor, no caso aí, quando o senhor corrigir, lá vai sair quantas horas a gente falta ainda ou não? Léo, quando eu fizer a correção, Léo, vai dizer a carga horária que você tem e o que você ainda precisa para finalizar, para complementar. O que já tiver completo, lá aparece também, o que você já está com ele completo. Tipo, aqui nesse código você não pode mais colocar certificado que não vale mais. Entendeu? Pois o meu falta é chão ainda. Edmilson vai olhar para o meu e falar: esse aqui só forma em 2030. Rapaz. Professor, valeu. Oi. Também teve um trabalho da gente que foi aprovado para apresentar, não lembro direito se foi para Anéis, que nem tinha aí nesse barema. Para quem? Para quem? Não sei o que é Anais não. Lá ele, Deus é lá ele, parceiro. Eu não deixo não, eu vou ler. Eu achei que eu ia estar falando besteira com Anais. Para os anais de evento. Piorou, velho. Pois é, foi para os anais de evento. Que é isso, irmão? No caso, a gente ganha uma carga horária de 15 horas, né? Aí se foi artigo científico, se for um artigo científico e na publicação do artigo foi publicado no análise de evento, por exemplo, teve um congresso da FAI, você submeteu um artigo científico, ele foi aceito para publicação, aí você contabiliza, se você tiver se foi publicado no análise de evento, você contabiliza, uma publicação contabiliza 15 horas. Um capítulo de livro, se você publicar um capítulo de livro, uma publicação vale 20 horas. Então, eu já sugiro aí para ter publicação diferente, inclusive, gente, o TCC de vocês no próximo semestre, ou capítulo de livro, ou como artigo científico em revista, tá? Então, vocês podem já pensar aí, ou como capítulo de livro, ou como publicação em revista. Gente, mais alguma dúvida em relação a isso aqui? A gente vai ter acesso ao resultado quando? Eu tenho até dia 30 para poder fazer análise. Entendi. Eu tenho até dia 30. Como são muitos alunos, então eu vou fazendo aos poucos, porque tem outras demandas no meio aí do processo, né? Mas até dia 30, assim, Iago, o que eu for corrigindo, Iago, quando eu for corrigindo o que eu salvar, automaticamente você já tem acesso. Entendeu? Aí eu posso fazer o seguinte, ao passo que eu for fazendo as correções no sistema, eu posso mandar para vocês lá no mural. Gente, já validei o certificado, as atividades complementares de fulano. Eu vou dizendo e vocês só vão lá olhando, conferindo. Beleza?
Vai ser por ordem de chamada ou é porque eu digo que eu sou cara mesmo? Na verdade, eu vou pela ordem que tiver apresentado lá para mim, porque eu acho que lá a ordem é de quem solicitou primeiro por diante. Eu acho que lá funciona igual a avaliação. Quem fez primeiro aparece no topo e vai descendo os demais. Viu? Ah, beleza. Pronto. Então, tranquilo até aqui. Né? Qualquer dúvida que tiverem em relação às atividades complementares, gente, podem mandar mensagem que quando tiver disponibilidade eu vou respondendo vocês, eu vou tirando a dúvida. Rapaz, Tiago colocou uma frase impactante, viu? Inclusive, eu vou cobrar minhas pinhas que você me prometeu e não me pagou até hoje. Viu? Rapaz. Fazer a cobrança aqui em público. Viu, Tiago Patrício? Gente, então, no finalzinho da aula, nós vamos ter uns 10 minutos para a Lara falar um pouquinho sobre o evento, tá? O webinar de enfermagem. Desde já, convido a todos, caso ainda não tenham feito a inscrição, né, aproveitem, façam logo a inscrição. O evento será muito rico. Eu já garanti a minha, então garanto a de vocês. No finalzinho, a Lara fala um pouquinho para vocês sobre o evento. E eu postei para vocês também, no portal, postei para vocês um caso clínico e postei um modelo de ficha de balanço hídrico, tá? Hoje, eu vou explicar a parte teórica do balanço hídrico. Nós vamos estudar um pouquinho a teoria do balanço hídrico. E vocês vão tentar resolver o caso clínico lá do balanço hídrico de acordo com o que eu explicar para vocês aqui. E amanhã, vocês vão estar com isso em mãos durante a aula, que eu vou abrir aqui a tela e a gente vai fazer junto, para poder ver até que ponto vocês compreenderam o balanço hídrico, o que é que a gente precisa estar revisando, como é que faz o fechamento do balanço e tudo, e daí por diante, tá? Na verdade, a parte de fechamento mesmo do balanço hídrico, eu vou ensinar vocês a fazer amanhã. Hoje eu vou ensinar a primeira etapa, e vocês vão ler o caso clínico e preencher a ficha, e amanhã eu vou ensinar vocês como fechar o balanço hídrico parcial e o balanço hídrico total das 24 horas, tá bom? Eu postei para vocês já no portal. Quem não conseguir imprimir, que era bom ter impresso para fazer, né, com lápis, uma caneta ali fica melhor. É mais didático para você conseguir fazer. Se não, você pode abrir uma telinha no computador mesmo e ir digitando. Eu mandei para vocês o arquivo em Word. Deixa eu abrir aqui essa aula. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Sim. Pronto. Vamos lá, falar um pouquinho hoje sobre balanço hídrico, né? Então, o que é que seria esse balanço hídrico? Como esse balanço hídrico ele é realizado? Quais são os objetivos de se realizar um balanço hídrico? Em qual perfil de paciente a gente utiliza um balanço hídrico? Tá? Gente, meu computador e eu acho que é de tanto vocês falar, só pode, meu computador e meu WhatsApp, toda vez que eu digito meu nome, não aparece meu nome completo, só aparece Edmilson, não aparece Edmilson, só vai Edmilson, no automático assim, ó. Edmilson. Já vai no automático o nome Edmilson. Vamos lá, então para começar a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da hidratação corpórea, né? A necessidade que o nosso organismo tem, gente, de se hidratar, de receber líquidos, de receber água. Porque nós somos seres de água. Uma pessoa adulta, ela tem aí cerca de 70% do seu corpo, do seu peso, composto por água. Isso, gente, equivale a quase 50 quilos de água em um adulto de 70 quilos. Ou seja, se um adulto que pesa 70 quilos, 50 quilos dessa pessoa é de água, tá? Então, assim, nós temos aí, em média, de 50 litros de água distribuídos pelo corpo. No caso de uma pessoa que pesa aí 70 quilos.
Então, os líquidos do nosso organismo, eles são extremamente importantes, eles são extremamente essenciais para que mantenha esse equilíbrio intra e extracelular. A criança, gente, em relação ao adulto, ele possui mais água corporal, tá? Cerca de 80% do peso de um recém-nascido 80% do peso dele é de água, tá? No idoso, por sua vez, possui menor quantidade de água do que os jovens, em média 50% do peso corporal. Isso pode explicar a importância do componente hídrico em nosso corpo, a importância dos mecanismos fisiológicos que mantêm esses volumes líquidos estáveis. Então, para reforçar mais uma vez, a hidratação corpórea ela é extremamente importante, extremamente fundamental. E quando a gente fala de um paciente crítico, a gente precisa voltar muito para essa questão da hidratação do paciente. E quando a gente fala da hidratação do paciente, a gente vai, né, para o balanço hídrico. Porque o balanço hídrico, ele vai nos mostrar muito sobre o perfil de paciente que nós temos naquela unidade de terapia intensiva, naquela unidade de emergência, aquele paciente grave que nós temos. Ou seja, através do balanço hídrico, eu consigo avaliar se o meu paciente está perdendo muito líquido ou se ele está retendo muito líquido. A perda excessiva de líquido ela é prejudicial e o excesso de líquido, a retenção excessiva de líquido também é prejudicial. Então, algumas patologias, elas proporcionam essa perda de líquido. Então, quando o paciente ele está tendo perda excessiva de líquido, a gente já subentende que o que deve ser feito com esse paciente é o quê? Reposição hídrica. Se ele está tendo uma perda excessiva, é necessário fazer reposição para melhorar essa hidratação. Se o paciente está retendo muito líquido, o que é que a gente precisa fazer? Tentar enxugar mais o paciente, talvez reduzir a quantidade de líquidos que está sendo ofertado para esse paciente. Por exemplo, um paciente com doença renal crônica. É um paciente que, por vezes, ele fica hiperidratado, ele aumenta muito o volume hídrico. Então, o balanço hídrico desse paciente geralmente vai dar sempre positivo. Então, devido a esse balanço hídrico sempre positivo em uma quantidade exagerada, ele pode ter várias complicações, como, por exemplo, aumento do débito cardíaco, que pode levar a um edema agudo de pulmão. Então, numa situação dessa, onde o paciente ele retém muito líquido, o que é necessário fazer? Utilizar de medicamentos que proporcionem a eliminação hídrica desse paciente, tá? Porque ele está hiperidratado. Então, o balanço hídrico é justamente para que a gente consiga ter essa visão de o meu paciente está muito hidratado, tem líquido demais, sem conseguir eliminar, ou o meu paciente está perdendo muito líquido. Então, a balança, para que a gente consiga manter esse equilíbrio. Tá? O equilíbrio hídrico, ele é fundamental para as funções vitais. Se o paciente entra em um desequilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, um desequilíbrio entre os líquidos e os eletrólitos, isso vai causar inúmeros prejuízos a este organismo. Então, daí a importância de se realizar o balanço hídrico, para que a gente consiga saber se o paciente está eliminando muito ou se ele está retendo muito. E através desse panorama, intervir para que a gente consiga aí, na verdade, quem geralmente entra com a parte de prescrição, lógico, vai ser o médico, para fazer intervenção relacionada à perda excessiva ou ao ganho excessivo. Tá? Em condições normais de saúde, gente, perdemos água de diversas maneiras. Nosso organismo, fisiologicamente, ele foi feito também para eliminar, para perder líquidos. Porque imaginem se toda a água que a gente bebesse durante o dia, todo o líquido que a gente ingerisse, ele ficasse retido no nosso organismo. Tá? A gente ia viver demasiado, o tempo todo com edema. Porém, devido à retenção hídrica. Porém, o nosso organismo, ele consegue eliminar essa água por diversos mecanismos, como através da transpiração, pela própria urina, através do metabolismo celular, tá? Através da respiração, porque através da nossa respiração a gente perde água, através da fala a gente perde água. Quando a gente está respirando e a gente está falando, a gente gera aerossóis. E essa aerossolização é líquido, a gente está perdendo líquido também através desses mecanismos, tá? Por isso que quando a gente está, por exemplo,
Vou dar um exemplo clássico aqui, eu dando aula. Estou dando aula, estou conversando, chega um certo momento da aula que eu vou ter muita sede. Eu vou ter que parar um pouquinho para beber água, porque eu vou ter muita sede. Eu começo a desidratar, o meu organismo começa a sentir, perder muito líquido, e eu preciso me reidratar para poder conseguir manter nesse limiar de hidratação. Gente, todas as vezes que nós somos submetidos, tá, à situação de intensificação desses processos, nós perdemos muita água. Um exemplo foi esse que eu dei aqui agora. Ao passo que eu estou explicando para vocês aqui durante a aula, eu estou gerando aerossóis e eu estou perdendo líquido, eu estou perdendo água. Daí a importância de eu manter a hidratação adequada durante o período que eu estiver dando aula. Outra situação em que a gente perde muita água, prática de exercício físico, tá? A prática de exercício físico faz com que a gente aumente a sudorese, né? O suor é mais intenso. Então, se o suor é mais intenso, a gente também perde muito líquido. Daí a importância de, no momento que a gente estiver realizando atividade física, a gente também ingerir mais água. Não só nessa situação, lógico, a água é para ser ingerida o tempo todo. Não apenas em um momento em que a gente estiver necessitando o que o organismo da gente pedir. Por quê? Quando a gente está com sede, quando a gente sente sede, já é sinal de desidratação. O nosso sangue está passando de maneira muito espessa, um sangue bem espesso, pelo nosso centro da sede. E o que é que o nosso centro da sede, lá no hipotálamo, entende? Que eu preciso fluidificar mais esse sangue. Eu preciso hidratar mais esse sangue. E aí é onde vem o que é a vontade de beber. A gente tem sede. Por isso que a gente não pode esperar ter sede para poder tomar água. Tá? O intervalo que a gente precisa ter para tomar água tem que ser, pelo menos, a cada hora a gente beber água. Tá? A gente não esperar um tempo. Também, se eu esperar apenas para tomar aqui 2 copos de água, né? Apenas em um momento que eu tiver sede e depois passar a manhã toda sem tomar água, também não é eficaz. O meu organismo precisa de água regularmente, não apenas quando eu tiver sede, tá? Então, eu preciso utilizar, né, água, tomar água regularmente. Alguém colocou aqui. É isso mesmo, Tiago. Eu vejo sempre, né, que da turma de vocês, Lahara sempre posta sobre essa questão da importância de tomar água, de se hidratar o tempo todo. Isso é importante, isso é muito necessário, tá? Quando a gente está se exercitando, como eu falei, a gente transpira muito, tá? Não só a perda acontece pela transpiração, a perda também acontece pela respiração, tá? Saiu perspiração aqui, mas é respiração. A gente respira o tempo todo, a gente respira e fica muito ofegante durante o exercício físico. Então, como eu falei, o processo de respiração, ele elimina também líquidos e a gente precisa fazer essa reposição o tempo todo. Então, gente, a gente perde água em situações fisiológicas, quando estamos com febre, ou melhor, em situações não fisiológicas, em situações em que o nosso organismo está sofrendo algum distúrbio, tá? Quando a gente está com febre ou acometidos por doenças que causam falta de ar, como as doenças pulmonares. Então, como eu falei, todas as vezes que a gente aumenta a nossa frequência respiratória, a gente também aumenta a eliminação de líquidos. Então, a gente também perde líquidos aí durante essas doenças que atingem o sistema respiratório, tá? A febre também, ela aumenta a perda de líquidos, porque o nosso organismo, ele tenta fazer essa compensação, utilizando os líquidos corporais, e ele acaba desidratando. Por isso, gente, que quando a gente está com febre, a gente tem sede também. A febre, ela vem acompanhada com a sede, justamente porque a gente desidrata durante o período que a gente está com febre. E existe também as grandes perdas urinárias nos pacientes diabéticos, aqueles pacientes que têm diabetes descompensada. Então, pacientes com diabetes descompensada, ela vai perder muita urina, vai ter uma perda bem maior, consequentemente, a chance de desidratação ela acaba aumentando, tá? Pode haver realmente perda de peso, mas às custas da desidratação e não de perda de gordura corporal. Então, no caso, gente, um paciente que
que tem ali uma... Vamos supor, o paciente está fazendo exercício físico, uma pessoa, né, fazendo exercício físico o tempo todo, pode pensar em não se hidratar, porque na cabeça dela, se eu não me hidratar, eu vou queimar mais, né, vou queimar mais gordura, eu vou perder mais peso, eu vou conseguir diminuir a massa gorda que eu tenho. Porém, se você faz isso nesse percurso... Então, ainda Henrico. Oi, Cíntia, diga. Só tem forma de pronunciar, gente. Henrico. Cíntia, teu áudio tá aberto, querido. Desligou. Então, gente, o que pode acontecer? O paciente ele pode realmente diminuir. Quando ele pesar, ele se sentir mais leve, porque na balança ele vai ver essa diferença. Porém, ele perdeu líquido, ele não perdeu gordura corporal, ele perdeu líquido, ele está desidratado, é diferente, tá? Posso dizer a mesma coisa com os laxantes, que causam diarreia e perda de água. Então, o paciente tem uma ilusória redução de peso. Aquela pessoa que utiliza laxante na tentativa de reduzir peso corporal, de queimar gordura, é apenas uma ilusão. Porque se ele utiliza laxante, ele vai evoluir com diarreia. Na diarreia, ele vai perder líquido, vai perder água. Se ele perde água, ele desidrata. Ele sobe na balança, ele diminui o peso. Mas o peso ele não diminuiu devido à queima de gordura, e sim à desidratação. Fale, Iago. Resultados de UFC, por exemplo. Vai poder deixar o peso ideal. Ô, Iago, teu áudio está cortando. Mais 10 quilos por dia, é nessa forma. Iago, teu áudio está cortando. Vocês estão me escutando? Está cortando. Tenta aí falar novamente. Não, em relação àqueles lutadores de UFC, tem deles que chegam a perder 10, 15 quilos antes da luta para poder chegar no peso ideal para a luta. Perdendo líquido. Iago, mas aí como é que acontece com eles? Eles fazem isso com a perda hídrica ou eles associam a dieta para perder gordura também? Não, é perda hídrica mesmo. Usando aquelas roupa de lona, sauna. Uhum. Na tentativa, ou seja, eles se desidratam, eles não perdem gordura corporal, eles desidratam. Isso, para poder chegar ao peso ideal. E às vezes as consequências são bem graves para o organismo, devido a essa desidratação. Isso a longo prazo pode causar inúmeros prejuízos aí. O envelhecimento precoce, principalmente. Ô, professor, Oi, aqui na Lagoa Nova tem um homem que ele tem. Já vai fazer 2 meses que ele está em Salvador. Que ele com problemas da Covid. Aí hoje eu conversando com o irmão dele, ou com o filho dele, ele era muito gordo, bem obeso mesmo, sabe? Uhum. Ele me falou que... Aí eu perguntei, falei, nossa, ele deve estar totalmente diferente. Aí ele falou assim, olha, Pri, o médico falou pra gente que ele tá com... A estimativa de peso dele é 50 quilos. Edilson, ele é muito gordo. Eu não sei se tu lembra de Everton lá da Caixa, assim, Everton, Liton, Sim. que é bem grandão, assim. Ele dava 2 de Everton. Sim. Aí, nesse caso, assim, enquadra essa questão dessa questão hídrica, por ele ter perdido esse peso todo, assim, ou não? Pri, espera aí, deixa eu só atender o telefone aqui rapidinho, pode ser urgente, eu já te respondo. Viu? Espera aí, só vou abrir a porta aqui para meu cunhado, já volto, viu? Rapidinho.
Voltei. Pri, deixa eu te falar. Com certeza, Pri, pode estar relacionado ao processo de desidratação, porque assim, o paciente com Covid, ele acaba tendo um processo de respiração, tá? A respiração bem mais rápida. Ele vai estar com a taquipneia, toda a parte fisiológica dele vai estar alterada devido à doença. Então, pode existir aí uma grande possibilidade, né, desse aumento da perda hídrica e, consequentemente, esse paciente ele perder mais líquidos e ele desidratar bastante. Como também pode acontecer nesse percurso, Pri, da retenção. Ele pode evoluir com algum distúrbio renal que possa fazer com que ele retenha muito líquido. E ele começar também, ele evoluir com edema, e esse edema fazer com que ele aumente o peso corporal devido à retenção de líquido. Então, as podem acontecer. Entendi. Ele teve os rins paralisaram, ele fez algumas sessões de diálise. Uhum. Hoje não, hoje, graças a Deus, os rins já estão funcionando normal. Estão fazendo a extubação dele, né? Uhum. E fizeram a tráqueo nele também. Graças a Deus está bem melhor, mas eu fiquei impressionada quando o filho dele me falou isso. Porque você olha, Pri, ele não estava, os enfermeiros não estavam conseguindo virar ele, nem para dar banho. Tanto que ele criou uma lesão por pressão na região do cóccix, e agora já está conseguindo virar ele de decúbito de 2 em 2 horas. Né? Então, assim, eu fiquei impressionada com relação à questão do peso, né, dele. Como o Iago falou aí dos lutadores de MMA que perdeu peso e tal. Eu fiquei impressionada mesmo. Por conta da obesidade dele, né, no caso. Sim. Na verdade, o que ocorre é a desidratação, né? As células desidratam a tal ponto que dá aquela ilusão de que a pessoa secou, de que a pessoa emagreceu. Só que é só ilusório, é a desidratação da célula. O que acontece nesse caso aí seria a desidratação. É bem interessante essa questão da perda de líquido pela respiração. Quando você vê um paciente entubado, você vê dentro do tubo dele as gotículas de água. É bem perceptível, é bem interessante. Você vê de fato, você comprova de fato que existe a perda de líquido através da respiração. Obrigada, professor. Nada, Pri. Gente, o ideal seria a ingestão frequente de líquidos, independentemente da sede, tá? Pois quando a gente sente sede, é porque o nosso organismo, como eu falei anteriormente, o nosso organismo já está desidratado. Então, como o nosso organismo já começou a evoluir com desidratação, o nosso sangue vai passar mais espesso, um sangue mais grosso. Passa pelo centro da nossa sede, que fica no hipotálamo. E quando esse sangue mais espesso passa pelo centro da sede, o centro da sede ele é ativado, porque o cérebro entende que a gente precisa beber mais água para fazer uma diluição maior desse sangue. Então, a gente precisa manter sempre a hidratação, independente de ter sede ou não. O ideal é manter sempre a hidratação, tá? Quando o tempo está muito seco, nossa hidratação deve ser intensificada e vale tudo, tá? Água filtrada ou mineral, água de coco, os líquidos isotônicos, aqueles com adição de eletrólitos como potássio e sódio, os refrigerantes, os chás gelados e sucos naturais. Período muito seco é o período que a gente mais desidrata. Então, nesse processo, a gente não vai correr apenas para a água em si. A gente precisa, além da água, a gente precisa utilizar de outros meios que também são líquidos e que vão fornecer líquidos para as nossas células, tá? As próprias frutas, gente, elas possuem líquido. A gente sabe disso. Então, se as frutas possuem líquidos, elas também conseguem manter essa hidratação. Fala, Iago. Iago? Iago tá botando no chat, professor. Cerveja. A cerveja desidrata, né? Porque ela aumenta a diurese, né, Iago? Não, moça, a mão aí foi sem querer, pô. Cliquei sem querer em cima, desculpa aí. Entendi, mas a cerveja, ela aumenta a eliminação de diurese, porque ela vai lá desativar o ADH, e aí a diurese ela vai acontecer com maior frequência. Ainda bem, por isso que eu não bebo mais cerveja. Como é?
Por isso que eu não bebo mais cerveja. Pois é. Gente, e tem alguns sucos, alguns refrigerantes que nas versões light são mais seguros para as pessoas que estão tentando chegar ao peso ideal ou mantê-lo, tá? Porque tem menos adição de açúcares e aí você consegue manter esse peso. Água de coco e os sucos naturais têm a vantagem de serem também nutritivos. Então, além de hidratar, eles possuem nutrientes importantíssimos para o nosso organismo. Além dos líquidos, nossa hidratação estará sempre sendo incrementada quando a gente consome legumes, verduras, frutas. Todos esses alimentos aqui, eles possuem água, tá? Então, o principal componente desses alimentos é a água. Então, eles são de extrema importância. Então, sempre está complementando. Por isso que a gente sempre bate na tecla da importância da ingestão de legumes, verduras, frutas, além de beber muita água. Tá? Porque a gente vai conseguir se manter hidratado aí a todo o período. Então, nós temos aqui, nessa imagem, ela representa para a gente o quê? Órgãos que a gente tanto retém quanto elimina líquidos. Então, nós temos aqui a nossa pele. A nossa pele ela tem a função apenas de eliminar. A nossa pele faz a eliminação hídrica. Os nossos pulmões, eles tanto retêm quanto eliminam, através do processo de respiração. O nosso sistema digestivo, ele tanto retém quanto elimina. E os nossos rins, eles eliminam através da diurese. Em situações excepcionais, por exemplo, uma patologia renal, o paciente tem uma insuficiência renal, esses rins eles não vão conseguir eliminar, tá? Eles não vão conseguir eliminar, mas também eles não fazem retenção. O rim ele não suga líquido para dentro do corpo. A função do rim é fazer mesmo a eliminação, filtrar e eliminar os líquidos. Alguns mecanismos presentes fazem com que esse rim ele consiga reter mais líquido, ou seja, ele faz com que esse rim não permita a eliminação. Numa situação em que o paciente está hipotenso, lembra lá que a gente estudou o sistema renina, angiotensina, aldosterona, lembram? Então, meu paciente está lá hipotenso, sangue passando com fluxo muito baixo pelos rins. Então, os rins eles vão ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, e quando ele ativa esse sistema, é onde o rim vai liberar a renina, o fígado vai liberar o angiotensinogênio, a renina em contato com o angiotensinogênio transforma esse angiotensinogênio em angiotensina 1. A gente sabe que ele é um fraco vasoconstritor. Quando essa angiotensina 1 passa pelos pulmões, através da ECA, ela é transformada em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 é um potente vasoconstritor. Além disso, o que é que vai acontecer a nível renal? Vai acontecer a ativação da aldosterona, tá? Que ela vai fazer retenção hidrossalina. Vocês percebam que é um hormônio que vai estar agindo lá no rim e impedindo que a eliminação de líquidos aconteça. Não é o rim que está retendo, está puxando essa água e jogando para dentro do organismo, não. É o hormônio que está agindo ali, nos túbulos renais, fazendo com que isso, permitindo com que essa diurese ela não seja eliminada. Ou melhor, que esse sangue não seja filtrado para produzir urina, tá? Para aumentar o volume sanguíneo. Então, isso é a ação da aldosterona que faz a retenção hidrossalina. E nós temos o ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai agir também lá nos rins e impedir a diurese, evitar que a diurese aconteça. Tá? Só para vocês entenderem que quando eu falo que os rins eles são eliminatórios, ele elimina diurese. Tá? Porém, em alguns mecanismos específicos, vai ocorrer a retenção hídrica pela ação de alguns hormônios. E também essa retenção pode acontecer no caso de pacientes com doença renal, com lesão renal aguda ou lesão renal crônica. Tá? Então, nós temos aqui uma balança mostrando para a gente que se eu aumento a perda de água, se meu organismo aumenta a perda de água, seja através de doenças do trato gastrointestinal, paciente com diarreia, vômito, suor excessivo, paciente entubado em ventilação mecânica, se eu aumento a perda de água, diurese, consequentemente, se eu aumento a perda de água e diminuo a ingestão de água, o que é que vai acontecer no meu organismo? Aumenta a sede. Meu organismo ele vai ativar o centro da sede na hora
Para quê? Para que eu faça ingestão líquida, ingestão hídrica, e eu consiga aumentar esse volume. Tá? Ao passo que eu aumento a sede, eu vou diminuir a formação de urina. Por que eu estou diminuindo a formação de urina? Porque o organismo tem mais o que perder. Aumentou a perda, diminuiu a ingestão. Tá? Se aumentou a perda e diminuiu a ingestão, vai chegar um momento que eu não vou ter mais o que eliminar. Então, eu não vou ter formação de urina. E aquele processo lá do sistema renina, angiotensina, aldosterona também vai acontecer aqui. Tá? Porque eu estou diminuindo o volume, consequentemente, o meu débito cardíaco também tende a diminuir. Outra situação que pode acontecer aumenta a ingestão de água. Eu tenho sede, eu tenho uma ingestão de água, né, bem elevada, né, dentro dos limites de normalidade, eu faço uma boa ingestão hídrica e eu diminuo a perda de água, ou seja, eu estou ingerindo mais água do que eu estou perdendo. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter formação de urina, eu vou eliminar a diurese de maneira bem satisfatória e vou ter um processo de hidratação bem satisfatório. A gente consegue observar através da nossa urina quando a gente está hidratado e quando a gente está desidratado. Quando a gente está bem hidratado, nossa urina sai bem límpida. Né? A urina sai bem límpida. Quando a gente toma água de manhã, passa a manhã toda trabalhando, às vezes não consegue tomar água. Quando você vai ao banheiro, você vê a urina muito mais concentrada, porque você está entrando em processo de desidratação. Então, a urina vai sair bem mais desidratada. A urina vai sair bem mais concentrada devido à desidratação. E isso traz inúmeros prejuízos para o organismo. Inclusive, é um dos fatores do envelhecimento precoce. É a redução da ingesta hídrica durante o dia. Então, quanto mais água você beber durante o dia, as células vão se manter mais hidratadas, então, consequentemente, você vai manter aí uma pele bem mais hidratada também. Esse é um dos fatores que predispõe ao envelhecimento precoce. Por isso que é recomendado aí para todas as células do organismo funcionarem bem, manter sempre uma boa hidratação. Porém, a gente sabe que alguns pacientes com algumas doenças específicas, como, por exemplo, paciente com insuficiência renal, paciente com insuficiência cardíaca, a quantidade de líquido que esse paciente ingere por dia, ele precisa ser extremamente controlado. Né? O paciente que tem insuficiência renal aguda ou insuficiência cardíaca, ele não vai ingerir a mesma quantidade de álcool que uma pessoa sadia ingere, porque senão ele vai reter muito líquido. Se ele retém muito líquido, ele pode ter várias complicações aí, como, por exemplo, um edema agudo de pulmão, devido ao excesso de líquido. E o que é o balanço hídrico? Né? A gente falou muito aí de hidratação, de água, de líquidos. E o que seria esse balanço hídrico? O balanço hídrico, gente, nada mais é do que a verificação da quantidade de líquidos ingeridos e eliminados pelo paciente no período de 24 horas, dia e noite. Então, a gente vai avaliar isso durante 24 horas para saber essa quantidade de líquidos ingeridos versus o eliminado. Então, na tabelinha de balanço hídrico, eu trouxe ela para vocês, vou apresentar para vocês mais na frente. A tabelinha de balanço hídrico ela é dividida em ganhos e perdas. Então, nós vamos ter lá tudo que o paciente ganha durante aquele período e tudo que o paciente perdeu durante aquele período. E aí é o momento que a gente fala de fechar o balanço hídrico, é o momento em que o enfermeiro, isso é responsabilidade nossa, tá? Não da terapia intensiva, não da de emergência, enfim. Eu estou lidando com o paciente crítico, a função de fechar balanço hídrico é do enfermeiro. Então, quando o enfermeiro ele fecha o balanço hídrico, ele consegue ter um panorama nesse balanço hídrico, se o paciente ele reteu mais, ou seja, o balanço hídrico está muito positivo. Então, se o balanço hídrico está sempre positivo, muito alto, essa positivou demais, significa muita retenção. Se o balanço hídrico está muito negativo, significa perda excessiva, significa desidratação. Então, através dos valores do balanço hídrico, associado a alguns exames laboratoriais, o médico ele tem um panorama de como ele vai conduzir aquele paciente dali em diante. Por isso que o balanço hídrico ele é feito a cada 24 horas. Tá? Cada 24 horas. Porém, a gente precisa ter o balanço hídrico parcial. A cada 6 horas, a gente gera uma parcial do balanço hídrico, que é para o médico, durante a sua visita, ele conseguir observar esse panorama que o paciente está inserido ali dentro do balanço hídrico. Tá? Não se preocupem não que eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem esse balanço hídrico parcial a cada 6 horas
e depois vocês fecham aí o balanço total das 24 horas, tá? Finalidade do balanço hídrico é avaliar condições de hidratação e eliminação corpóreas. Então, eu consigo avaliar se meu paciente está mantendo uma boa hidratação, se meu paciente está hiperidratado ou se meu paciente está desidratado. E, a partir daí, a gente consegue aí ter condutas, né, mais assertivas em relação ao paciente. Então, aqui só a imagem que mostra né, é bem interessante a questão do balanço hídrico. Mostra que é uma balança e é necessário ter equilíbrio. Tá? Você vê que é uma balança equilibrada. Então, tudo que for ganho, tudo que o paciente ganha é positivo, tudo que ele perde é negativo. Tá? Ele ganhou é positivo, ele perdeu é negativo. Então, o paciente ganha através de quê? Através de nutrição enteral, seja por meio de sonda nasogástrica ou nasentérica, seja por meio de jejunostomia, seja através da nutrição oral mesmo, através de hemoterapia, o paciente fez uso de hemoterápico, concentrado de plaqueta, hemácia, plasma, através da ingestão de líquidos, chá, água, suco, nutrição parenteral, que é NPT, dietas especiais que esse paciente fez uso, infusão endovenosa de medicamentos, tá? Foi utilizado em medicamentos endovenosos, ou o paciente tomou ali um comprimido, e quando ele foi utilizar aquele comprimido, ele utilizou ali 250 ml de água, né, para poder engolir aquele comprimido. Então, aqueles 250 ml de água também precisam entrar no balanço hídrico, tá? E nós temos a questão da eliminação. Na eliminação, o paciente elimina através daqueles mecanismos que nós explicamos lá anteriormente, através dos fluidos corporais, né, como o suor, secreções que esse paciente elimina. Nós temos a questão da eliminação urinária. Daí, gente, um detalhe muito importante. O que é que eu preciso fazer com esse paciente grave? Meu paciente que é considerado um paciente crítico. O que é que eu preciso fazer com ele? É uma conduta de enfermagem para que eu consiga avaliar essa questão da eliminação urinária. Qual dispositivo a gente precisa instalar nesse paciente? A sonda? A sonda, né? A sonda vesical de Demore, o cateterismo vesical. É importantíssimo para que a gente consiga ter o panorama da diurese desse paciente, o quanto ele está eliminando durante aquele período. Drenagem, se o paciente está em uso de dreno de tórax ou dreno suctor, qualquer tipo de dreno que ele tiver em uso, a gente precisa calcular essa drenagem nas 24 horas, porque ela entra como perdas também, tá? E tem as eliminações gastrointestinais que esse paciente tem, né, através de vômitos e aí por diante, tá? O mais difícil da gente quantificar, e que é mais complicado, a gente não consegue fazer essa quantificação, seria o suor. Tá? O suor, a gente não teria um parâmetro ideal para a gente estar quantificando a quantidade de suor que esse paciente está eliminando nas 24 horas. E também, gente, ele não consegue fazer essa quantificação aí da questão dos aerossóis, né, gerados através da intubação. O paciente está entubado, gera aqueles aerossóis, e ele também perde líquidos pela respiração. Então, a gente às vezes não consegue fazer, não consegue fazer essa quantificação. Mas os demais aqui a gente consegue sim quantificar. Tá? O objetivo do balanço hídrico é realizar rápido controle sobre infusões versus eliminações para avaliação da evolução clínica do paciente. Por isso, a importância de um bom registro. Então, gente, a gente só vai conseguir ter fidedignidade no balanço hídrico se o registro ele for bem feito. Se o registro ele for feito de qualquer forma, a gente não vai conseguir ter um balanço hídrico fidedigno. E a gente conta com o apoio de quem para que esse balanço hídrico ele seja fidedigno? Do técnico em enfermagem. Não é o técnico que instala a dieta do paciente, não é o técnico que administra as medicações prescritas. Então, a responsabilidade pelo preenchimento do balanço hídrico é do técnico. O técnico preenche o balanço hídrico. E qual é a nossa função aí nesse contexto? Fazer o fechamento do balanço hídrico. Fazer o fechamento parcial e depois o fechamento total nas 24 horas. Então, é importante que a gente oriente o nosso técnico em relação aos lançamentos do balanço hídrico. Quando eu mostrar para vocês a ficha de balanço,
eu vou explicar para vocês direitinho como é que deve ser essa orientação e a gente precisa estar no pé mesmo. Então, se trata de paciente crítico, a gente tem que estar no pé do técnico, orientando o tempo todo quanto ao preenchimento da ficha. Tá? Porque depois, quando a gente for fechar o balanço hídrico, pode dar inconsistência. Se o técnico esquecer de colocar 10 ml de soro fisiológico que ele injetou no paciente ali durante a administração de uma medicação, ele foi fazer uma dipirona, diluiu a dipirona para 10 ml. Então, eu tenho 10 ml da dipirona que foi feita, foi uma medicação. Se ele esquecer de colocar esses 10 ml, eu já vou ter alteração no balanço hídrico. E aí, se ocorre a alteração, a gente já fica perdido, que a gente não vai conseguir, talvez, identificar onde foi a falha. Tá? Então, a gente precisa que a equipe tenha todo o cuidado de lançar no balanço hídrico todas as informações corretamente, para que a gente consiga fechar esse balanço hídrico da maneira mais fidedigna possível. A gente tenta chegar o mais próximo possível do correto, porque tem eliminações que a gente não vai conseguir anotar. Tem eliminações que vão ser mais difíceis de conseguir anotar. Oi? É uma margem de erro, por exemplo, de 90%, 95%. Iago, não, essa margem de erro não tem, mas assim, a margem de erro já existe, Iago, só pelo fato da gente não conseguir quantificar a questão do suor e da respiração do paciente. A gente já tem margem de erro aí. A gente não consegue ter 100% de certeza do balanço hídrico. A gente tenta chegar o mais próximo possível, tá? Pelo menos do que é mais palpável, para que as condutas sejam mais assertivas possíveis em relação ao paciente. Tá? Tem algumas técnicas utilizadas aí para tentar quantificar o suor e a questão respiratória, mas é muito complicado porque assim, nem sempre elas dão certo, nem sempre são fidedignas. Né? Eu estava olhando algumas técnicas e tem uma que fala assim, e eu particularmente nunca utilizei esse tipo de técnica, até porque não é rotina, não costumo utilizar, até porque não se tem aquela evidência de que de fato funciona. Tipo, a cada inspiração você perde 1 ml de água, por exemplo. Então imagine aí, a cada respiração você perder 1 ml de água. Tô lascado. Né? Em um minuto, se sua frequência respiratória estiver em 12, você já perdeu 12 ml. Em 24 horas, você vai perder quanto? Imagine. Né? Então, a perda seria excessiva aí. Então, talvez ele não conseguiria ter, de fato, essa margem exata para a perda. Então, por isso que no balanço hídrico, na ficha de balanço hídrico, nem entra essa questão das perdas ocasionadas aí pelo sistema respiratório. Então, gente, o equilíbrio entre o ganho e perda de líquido pode sofrer alterações, né? Pode ocorrer aí depressão, que seria depressão, a perda ou retenção hídrica. A perda excessiva de líquidos corpóreos ocasiona desidratação. E a retenção de líquidos ocasiona edema, que por sua vez sobrecarrega o aparelho cardiovascular. Esse é o maior problema que nós temos com a retenção hídrica, é a sobrecarga do aparelho cardiovascular. Podem trazer para esse paciente inúmeras complicações. Tá? E no paciente que está retendo líquido, às vezes a gente faz o balanço hídrico dele, mas o paciente por si só, tá? O paciente por si só já mostra para a gente que ele está tendo uma retenção hídrica exacerbada. É só você olhar para o seu paciente, você consegue observar nele edema. Aqui, quem já trabalhou com paciente, quem é técnico em enfermagem, que já trabalhou com paciente crítico, entende o que eu estou falando, porque o paciente ele fica tão edemaciado que se você apertar aqui, ó, você fizer o sinal de cacifo, ele vai dar bem positivo, tá? Devido ao edema, e o paciente começa a eliminar o líquido mesmo, sai gotas, não é suor, é líquido mesmo pela pele, pelos poros, devido ao edema estar tão intenso, tão generalizado, o que a gente chama aí nesse caso de anasarca. Né? Quando o paciente está com edema generalizado, a gente utiliza o termo de anasarca para definir essa retenção hídrica exagerada que esse paciente apresenta. Edilson. Oi, Lara, diga. Lara, diga. Por muitas vezes o edema é tanto que a pele fica tão fina que parece papel, chega a rasga. E solta, exato. A gente às vezes coloca a fralda descartável embaixo dos braços por causa disso.
O que a Luara está falando, gente, é um procedimento, um cuidado de enfermagem, na verdade, para esse tipo de paciente que está tendo muita retenção hídrica, e ele evolui com a nasarca. A gente vai pegar a fralda, tirar as abas laterais da fralda, deixar só a parte do meio e colocar embaixo do braço, colocar o braço sobre a fralda, porque a perda de líquido é tão excessiva, o paciente ficou com a pele tão sensível, e às vezes acontece de você ali, você vai dar o banho no paciente, o banho no leito, o fato de você passar com pressa, a pelezinha sai, de tão fina, de tão sensível que fica. Né? Acaba saindo essa pele do braço do paciente, da perna, do local onde está ali bem demasiado. Né? Acontece muito. Faz várias fissuras, né, Luara? O membro fica bem com várias fissuras devido ao edema. Isso. Excesso de edema. Gente... Molha os lençóis todos. Molha. Você dá banho no paciente, meia hora o lençol está todo molhado de novo. Por conta da... Molhadão mesmo. Não é pouquinho não, não é úmido não, é molhadão. E você pode torcer às vezes, né? É, verdade. Por isso que a gente coloca a fralda embaixo do braço. Exato. Para tentar minimizar esse transtorno aí, né? Porque tá fazendo troca de lençol o tempo todo, é bem complicado. Esses pacientes com a nasarca, eles são bem pesados. Paciente, gente, indicações para o balanço hídrico. Pacientes em uso de nutrição parenteral e enteral, pacientes graves em unidade de terapia intensiva, paciente de pós-operatório de grandes cirurgias, principalmente do sistema geniturinário, digestivo e respiratório, pacientes portadores de enfermidades cardíacas, edemas, drenos, ascite, entre outras, pacientes com restrição hídrica e pacientes com queimaduras de grande extensão. Lembra que eu falei lá, grande queimado, ele perde muito líquido, ele tem perda excessiva de líquidos, então, quando se trata de grande queimado, a gente precisa também realizar balanço hídrico rigoroso, tá? E patologia, gente, que caracterizam inclusão nos protocolos de balanço hídrico. Insuficiência cardíaca, infarto, hipertensão descompensada, insuficiência renal aguda e crônica, cirrose ou hepatopatias descompensadas, diabetes mellitus descompensadas, uso de fármacos que desenvolvem... Agora eu esqueci o que significa esse termo. Eu vou lembrar para dizer a vocês. E ou efeitos colaterais que diminuem aí a função renal, tá? Instabilidade hemodinâmica. Pesquisa, Iago, para a gente ver se acha esse termo aqui. Fármacos que desenvolvem esse terminho aqui, ó. Instabilidade hemodinâmica, antibióticos que desenvolvem também a mesma patologia, então... Deixa eu ver, alguém já colocou... Iago já colocou aqui? Reações adversas a medicamentos. Ah, tá vendo aí? Uma sigla dessa, eu ia lembrar onde? Pronto, então... Já acho uma sigla doida dessa, né, Iago? Então, gente, antibióticos e outros medicamentos que desenvolvem reação a esses medicamentos adversas, distúrbio eletrolítico, como hipocalemia, hiponatremia, acidose e alcalose metabólica, diminuição do débito urinário, o uso de medicamentos eliminados pelo rim, por exemplo, potássio, tá? Seria aí as possibilidades que nós temos de patologias que caracterizam como inclusão nos protocolos de balanço hídrico. Fatores que estão relacionados aí ao déficit de líquidos e fatores que estão relacionados ao excesso de líquidos, tá? Ao déficit, nós teríamos aqui a inanição, né? O que seria inanição? Aquele paciente que ele não está conseguindo se alimentar bem, aquele paciente que está fraco, dificuldade de ingesta hídrica, vômito, aspiração gástrica, abuso de laxantes, diuréticos potentes, hemorragias, grandes queimados, ferimentos drenantes, febre e transpiração, exercício, calor ambiental e umidade. São fatores que causam déficit. Fala, Pri. Não, professor, foi errado. Foi errado, foi? Eu fui passar a mão aqui para limpar o teclado do notebook, aí desativou. Fatores
que fazem excesso de líquido, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, administração rápida de líquidos endovenosos ou sangue. Por isso, gente, que quando a gente fala de infusão de líquido, principalmente líquido, um grande queimado, né, que a gente estudou lá, queimadura, eu preciso colocar um volume muito grande de líquido para aquele grande queimado, nas 24 horas, né? Então, essa infusão precisa ser feita em bomba de infusão, para que a gente não coloque nas primeiras 8 horas uma quantidade excessiva de líquido que cause excesso e pode trazer prejuízos, tá? Administração de albumina, terapia com corticoides. A pessoa que faz terapia com corticoides não engorda, não é que a pessoa está gorda porque está usando corticoide. É porque ela faz mais retenção hídrica, ela tem mais líquido, ela reteve mais líquido. Então a aparência que dá é que ela ganhou mais gordura, mas ela não ganhou gordura. Ela ganhou líquido, ela tem retenção hídrica, tá? Por isso que com a terapia com corticoide talvez valha aí a pena fazer as drenagens linfáticas, né? Ingestão excessiva de sódio, gravidez, retenção de líquido no período pré-menstrual. E aqui eu trago para vocês a ficha. Essa ficha que eu enviei para vocês lá no e-mail. No e-mail não, desculpa, no portal. Eu postei para vocês, gente, no portal, um caso clínico e postei para vocês essa ficha, tá? O caso clínico, ele vem falando ali de medicações que foram feitas, o horário que foi feito e o volume que foi feito. O que é que vocês precisam fazer? Eu tenho aqui, ó, a ficha de balanço hídrico, tem a parte dos ganhos e perdas. Nos ganhos eu tenho médica, medicação, soro, dieta e água, tá? Então, aqui eu vou colocar os ganhos. Nas perdas eu tenho diurese, fezes, sonda nasogástrica e drenos, outros tipos de drenos. Vou colocar as perdas aqui. Eu tenho aqui do lado os horários. A cada 6 horas, eu preciso fechar um balanço hídrico parcial. Então, eu tenho de 7 às 12, fecho aqui 6 horas, de 13 às 18 mais 6, 19 às 24 mais 6, de 1 às 6 da manhã mais 6 horas, tá? Então, eu fecho aqui 1, 2, 3, 4, 6 vezes 4, 24 horas eu fechei aqui de balanço hídrico. Cada partinha cinza dessa aqui eu tenho um balanço hídrico parcial. Ou seja, meio-dia eu fecho um balanço hídrico parcial, 18 horas eu fecho outro parcial, 24 horas, que é meia-noite, eu fecho outro parcial, o corona. E quando dá 6 horas da manhã, eu faço o fechamento total do balanço hídrico, tá? Através das parciais que eu fui fechando aí ao longo das 24 horas. Quem preenche, gente, essa parte de dados vitais aqui é o técnico de enfermagem, tá? Ele vai fazer essas avaliações e vai preencher, tá? Os dados vitais do paciente. Vai preencher os ganhos e preencher as perdas. Se for o enfermeiro responsável por fazer determinado tipo de medicação, ele que precisa vir preencher aqui. Então, vamos lá. Vamos supor aqui que 8 horas da manhã, a técnica fez no paciente uma dipirona. E nessa dipirona, ela fez uma dipirona diluída em 10 ml de soro fisiológico, ou de água destilada, 9 ml na verdade, né? E no final ali, ela tem um total de 10 ml, juntando a medicação com a água destilada que ela utilizou para diluir. Porque a gente precisa anotar aqui o que de fato foi infundido no paciente. Então, de medicação aqui, 8 horas, ela fez, vamos supor que ela tenha feito 10 ml da dipirona, tenha feito mais 20 ml de outra medicação, mais 50 ml de outra, ou 100 ml de outra. Ela não precisa, em 8 horas, nas 8 horas da manhã, colocar separado, tipo dipirona, uma medicação e outra medicação. Ela pode somar esses volumes, porque todas estão relacionadas à medicação. Então, se ela fez 10 ml de dipirona, já com a diluição, mais 20 ml de uma outra medicação, mais 50 ml de outra medicação, ela tem, no geral, o quê? 80 ml. Então, ela, 8 horas da manhã, administrou 80 ml de medicações. Ela vem aqui e anota 80. Soro. Ela administrou quanto de soro nesse paciente? 8 horas da manhã.
Ela vai colocar aqui o volume de soro. De dieta, quanto de dieta? Ela deu água para o paciente, pode ser água via sonda, pode ser água via jejunostomia, enfim. Se ela ofertou água ao paciente, ela vai colocar o volume aqui. Foi 250 ml, foi 500 ml de água, ela vai e anota aqui o valor. Nas perdas, todas as vezes que ela for desprezar a bolsa coletora de urina, ela tem que vir aqui e colocar. Vamos supor que ela desprezou 7 horas da manhã. Ela vem aqui onde tem diurese e coloca lá a quantidade que o paciente perdeu, tá? Eliminou. Estava lá na bolsa, o paciente de 7 horas da manhã tinha 500 ml de diurese, por exemplo. Se o paciente estava com sonda nasogástrica aberta, você vai olhar lá no frasquinho que estava drenando a sonda para ver quanto o paciente drenou. Então, se ela for verificar isso 7 horas da manhã, ela vai ver lá. Se drenou 50 ml, ela coloca 50 aqui. E se o paciente tiver com dreno, no momento que ela foi observar o dreno, ela vai colocar a quantidade que o paciente drenou. Tá? E isso, gente, o técnico vai fazendo durante todo o plantão. Tá? Durante todo o plantão, ele vai, tudo que for introduzir no paciente de líquidos, ele vai anotar, e tudo que for perda do paciente, ele também vai anotar. O que o técnico vai fazer é apenas isso, é anotar. Todas as vezes que ele for fazer uma medicação, ele anota o volume que ele administrou. Toda vez que for fazer um soro, uma dieta, que ofertar água. Todas as vezes que ele for observar a sonda, né, para poder fazer a eliminação ali da bolsa coletora, ele tem que anotar a quantidade que ele desprezou e aí por diante. Então, ele vai fazendo isso. Qual é a nossa função enquanto enfermeiro? Nossa função enquanto enfermeiro é chegar aqui e fazer o somatório dos ganhos, menos as perdas, e eu vou ter valores para serem colocados nesses espaços aqui, ó, em cada horário. Então, de 7 a meio-dia, eu vou fechar com um balanço hídrico parcial. Tá? Depois, de 13 às 18, eu fecho outro parcial. De 19 a 24, outro. E de 1 da manhã às 6, eu fecho o balanço hídrico total. O que é que eu preciso de vocês para amanhã? Tá? Para vocês fazerem amanhã. E vocês consigam entender. Eu não vou explicar como é que fecha o balanço hídrico hoje, não. Amanhã a gente vai ter aula para aprender a fechar o balanço hídrico. Baseado no caso clínico, que eu coloquei lá para vocês, vocês vão ler o caso clínico. Tá? No caso, explicando, né? Que tal horário foi feito tantos ml de medicamento para o paciente, foi feito tantos ml de soro, foi desprezado tantos ml de diurese. Então, vocês vão observar, através do caso clínico, o horário, tá? Ou pode ser que lá tenha só pela manhã. Então, vocês podem colocar de maneira fictícia aqui o horário, que vocês acharem pertinente, tá? O importante é eu ter os dados aqui dispostos no controle hídrico. Vocês vão distribuir esses horários, ou melhor, esses volumes que foram administrados aqui em cada horário, de cada tipo de ganho ou cada tipo de perda. Com isso, amanhã eu vou conseguir ensinar vocês a fechar o balanço hídrico, porque vocês vão estar com esses dados anotados, aí eu vou ensinar vocês como é que calcula o balanço hídrico. Porque o cálculo do balanço hídrico, ele não é simples, como a gente acha às vezes que eu chego aqui, eu somo tudo isso, jogo aqui, somo tudo isso, jogo aqui, vou somando, aqui eu somo e aqui eu tenho um valor final. Eu tenho que ter o valor do balanço hídrico anterior. Através do valor do balanço hídrico anterior, eu vou somando os ganhos dessa linha, menos as perdas, vou ter um valor aqui. Esse valor, eu vou pegar aqui novamente, ganhos dessa linha, mais perdas, menos perdas, e coloco o valor aqui. Ou seja, eu falo tipo formato de caracol, mais ou menos isso aqui, ó, indo e voltando. Tá? Amanhã eu explico direitinho para vocês como é que funciona na prática. Eu vou abrir aqui o balanço hídrico, vou colocar os valores aqui também, e a gente vai somando junto, para vocês aprenderem a fechar o balanço hídrico. Tá? O que eu quero que vocês façam para a aula amanhã é só ler o caso clínico e colocar os valores, tá, referentes aqui, a cada horário, e se foi ganho e se foi perda. Porque sem isso, vocês não vão conseguir entender como é que fecha o balanço hídrico. Se puderem imprimir, e para vocês fazerem isso, né, a punho mesmo, é bem mais interessante, para vocês conseguirem fechar. Quem não conseguir imprimir, digita aí no computador mesmo,
utilizando o caso clínico, vocês já digitam aqui nos espaços e tenho amanhã em mãos uma calculadora. O meu celular todo mundo tem, tá fácil de utilizar, mas a gente precisa de calculadora para fechar balanço hídrico. Não dá para fechar balanço hídrico sem calculadora, tá bom? Porque são muitos números, a gente se perde no meio do caminho. Então é isso que vocês precisam fazer para amanhã. Só mesmo alimentar essa tabela. Deixa eu ver. Samira, eu posso disponibilizar os slides, mas na verdade só vem mais a parte teórica, né? Essa última folha, eu já disponibilizei para vocês no portal. Já está lá no portal. É o impresso, esse impresso, tá? Esse impresso está lá no portal. E tem também o caso clínico. Tem os dois lá, postado para vocês. Já mandei no grupo também, viu, Samira? Pronto. Os dois já estão lá postados para vocês. Aí vocês só observem o caso clínico e tentem fazer, tá? Não pensem na questão, eu preciso acertar, tenho que fazer tudo certinho agora. É porque vai surgir dúvidas durante a leitura do caso clínico, para vocês lançarem lá na ficha de balanço hídrico. Mas tentem fazer, tá? É importante para que vocês consigam entender melhor amanhã como é que se fecha o balanço hídrico. Beleza? É isso. Por hoje, nós finalizamos. Porém, agora, vocês têm um momento aí com Lahara. Lahara já está aí, apostos? Professor, ela acabou de ser atendida, ela estava na clínica, que só foi ser atendida agora, entendeu? Mas aí a gente pode ir passando as informações. Você e Jennifer também são da comissão, né? Uhum. Pronto, então eu vou fechar meu áudio aqui, fique à vontade, viu, Raquel? Pronto. Boa noite, pessoal, oficialmente, né? Então, a gente veio em nome da comissão organizadora da Semana de Enfermagem e desse ano, informar para vocês a respeito do webinar. Bom, o webinar esse ano, que é basicamente em comemoração ao Dia do Enfermeiro, que é amanhã, dia 12, ele vem com o tema protagonismo da enfermagem no contexto da crise. Esse evento ele vai estar ocorrendo entre os dias 17 de maio até o dia 19, ou seja, segunda, terça e quarta-feira, semana que vem, a partir das 7 horas da noite. Bom, por conta desse horário, as aulas serão, obviamente, remodeladas, tanto a aula quanto a atividade que estavam planejadas para a semana que vem. Então, segunda, quarta e sexta estaremos totalmente livres para assistir o webinar. E aí a gente vai agora para a melhor parte, né? O que é que vale? Bom, tem certificação, obviamente, e para a gente comemorar, por ser um evento da faculdade, essa certificação é integral. Ou seja, são 9 horas de certificado já para a gente, ok? Além da certificação de forma integral, o valor do congresso é gratuito, não tem custo para a gente, no caso. É aberto tanto para profissionais quanto para estudantes. Obviamente que é mais voltado para a enfermagem, então não é tão generalizado para a área de saúde, já que o tema é protagonismo da enfermagem. Talvez não seria tão para outros cursos. Durante o evento, a gente vai estar sendo realizado durante o evento sorteios. Esses sorteios vão estar disponíveis também no nosso Instagram. Meninas, vocês estão aí com o link do Instagram? Quem tiver aí que puder mandar rapidinho no bate-papo. Foi feito recentemente um Instagram para o curso de enfermagem. Não sei se vocês tinham reparado que não tinha um geral, entendeu? Para a enfermagem. Então, esse Instagram foi recente, que eu ando está divulgando, Nádia, Fai. Então, vocês podem estar seguindo esse Instagram. Lá vai ter o link para a inscrição do curso, tá bom? Do curso não, do webinar. Então, vocês clicam no link, faz a inscrição e aí a gente se encontra na segunda-feira. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? O link da inscrição, vou mandar agora também. Pronto. Então, vocês podem estar seguindo a página, divulga o evento e siga a página, que é nova.
E Só isso mesmo. muitos likes, arrasta para cima. Arrasta para cima, estamos aguardando vocês. Muitos sorteios, inclusive, sorteios serão validados para aqueles que estiverem presentes, obviamente. Vocês não podem perder. Ouse ir além, não deixe de fazer sim. Outra coisa, a gente vai ter a presença do presidente do Corém. Então, é interessante. Ele vai ser o primeiro dia, o nome dele é Jimi Hendrix. É um guitarrista. E aí a gente fica aguardando vocês. É porque o nome do cara é o nome de um guitarrista. Raquel, tô procurando o link aqui. Ô, Raquel, tu vai apresentar nas outras turmas, tu não vai inventar dar uma crise dessa de riso nas outras turmas, não. Pior que vai, daqui a pouco. Mas foi só pra vocês, porque eu não podia deixar de passar. Olha o nome do cara, vai, Jimi Hendrix. Pois é, aqui tu pode, mas... Já pensou? Eu vou fazer a chamada rapidinho, viu? Tá bom. A carga horária equivalente aos 3 dias ou é por dia? Não, equivalente aos 3 dias. 9 horas no Vai ter a lista de presença. Então, no caso, serão 3 horas por dia. Beleza. Isso. É importante assinar a lista de frequência, porque se um dia ficar sem assinar, você não valida as 9 horas, né? Só 6 horas. Exato. Referente a 2 dias, ou 3 horas referente a um dia, né? Entendi. Beleza, tranquilo. Adriele, não? Andresa? Tá não? Gente, quem for respondendo aí no chat, alguém me diz, por favor, porque eu não consigo ver o chat, que eu estou em outra página e não consigo ter acesso, viu? Andresa também não. Aparecida? Gente. Beatriz? Beatriz, não? Bruna? Professor, eu tô aqui, é porque o áudio do meu notebook não funciona. Viu? Quem tiver com dificuldade, gente, no áudio, manda mensagem no chat que alguém me avisa, por favor, viu? Para não ficar com falta. Beatriz não está. Bruna Teles, também não? Cíntia? Presente. Denise? Presente. Esdras? Aqui, professor. Fernanda? Aqui. Gisele? Presente. Eloara? Tô aqui. Tiago? Presente. Ícaro? Presente, professor. Jaciara? Presente. Jennifer? Presente. Larissa? Presente. Lahara? Leonardo Leonel? Lahara é a Presente, questão professor. da clínica, tá? Viu? Leonardo Leonel? Presente. Leandro Mendes? Ele está presente, professor, só está sem áudio. Viu? Luciana? Presente. Lucleide? Presente. Maíra? Presente. Maria Bernadette? Mônica? Estou aqui, professor. Viu? Priscila? Aqui, professor. Raíla? Aqui. Raquel? Riele tinha mandado mensagem para mim que estava com dificuldade no acesso. Foi. Ela mandou mensagem para mim. Samira? Presente, professor. Simone? Presente. Teodória? Presente. Tiago? Presente. Vanessa? Presente. Pronto. O senhor viu meu presente? Viu, né? Vi. Que é, Tiago? Que confusão é essa aí, moço? Ô, Ari, essa baby do 13, a gente pode tirar ela daí para fazer a higienização do beco? Como é, Mônica?
Eu acho que é com outra pessoa. Ela tá perguntando o que pode tirar. Para limpar o beijo dos vídeos. Fica tranquila, pode tirar. Esse celular tá doido, porque nesse momento eu tava querendo responder presente e o áudio não ia. E agora eu não tô nem conversando com vocês e o trem tá ligado aí. Eu não entendi, não, falando para limpar o beijo, eu falei, que beijo, gente. Que porque eu tô de plantão, professor. Entendi. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Valeu.